pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Além das Palavras. Eu sou Andréa Miranda, eu sou psicóloga, arteterapeuta e terapeuta psicoexpressiva. E hoje eu vou falar para vocês, vou conversar um pouco com vocês sobre Mago, Hermes e o Ano Novo, né? Querendo desejar para vocês aí um feliz 2026 com muita saúde, com muita paz. E o que o Ano Novo tem a ver com esse arquétipo do mago e com Deus Hermes? O que tudo isso quer dizer, né? Vou tentar aqui simplificar para vocês o máximo que puder para vocês poderem entender o que tudo isso quer dizer, ok? Vou pedir para vocês comentarem, colocarem dúvidas, sugestões, críticas ao final do vídeo, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre esse arquétipo tão interessante, essa coisa do começo, ano novo. Por que eu escolhi começar com Deus Hermes, o mago? Porque o ano de 2026 é um ano, pela numerologia, né, considerado um ano 1, um ano de começos, um ano em que a gente pode colocar a mão na massa, começar projetos, iniciar parcerias, tudo aquilo que a gente começar, a probabilidade de dar certo é muito grande. O que isso tudo tem a ver com esse arquétipo? Então é uma forma da gente poder conversar um pouco sobre isso, né? E eu não sei se vocês já ouviram essa frase, pelo menos eu, quando era adolescente, tinha uma propaganda que falava: isso não é magia, é tecnologia. E tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Não é magia, galera, é tecnologia, ok? Bom, quando a gente fala em mago, muita gente imagina o quê? Algo místico, distante, quase que sobrenatural, vamos dizer assim. Já pararam para pensar nisso, né? Mas eu já vou começar quebrando essa ideia, ok? O que o mago faz, né? Não é magia, galera, é tecnologia, exatamente isso, né? E tecnologia é consciência. Vamos falar um pouquinho da tecnologia da consciência, né? Tecnologia da mente, da palavra e da ação, porque o mago vai nos ligar e vai nos levar a essa situação. E não é por acaso, né, que no tarô mitológico, um tarô interessante simbolicamente falando, né, eu gosto muito das imagens do tarô mitológico, o mago é Hermes. Tá? E eu vou falar sobre essa perspectiva e dentro da perspectiva da psicologia analítica, que é a qual eu trabalho, ok? O mago, pessoal, é o número 1 do tarô. Então, se a gente está iniciando um número, né, 2026, que o somatório dele dá 1, muito interessante poder fazer essa relação. Mago, número 1, ano de começos, ok? Bom, ele não representa, pessoal, a perfeição, tá? Ele vai representar o início, os começos. O mago, ele não espera o ano resolver a vida dele, tá? O começo do ano vai resolver a vida dele, né? Ele olha para a mesa, porque em frente a ele tem uma mesa, né, com 4 elementos muito interessantes que eu vou falar para vocês mais para frente o que representam esses 4 elementos, ok? Bom, ele olha para a mesa e pergunta: o que eu tenho agora e o que eu posso fazer com isso aqui que eu tenho? Tá? E isso, galera, não é milagre. De novo, não é magia, é tecnologia, certo? Bom, Hermes, pessoal, é o deus mensageiro, é aquele que transita entre 2 mundos. Olha, ele vai conversar tanto com o Olimpo, que eu já falei para vocês em outros vídeos, nos vídeos das deusas, né? É sobre o Olimpo, quanto vai transitar no Hades. Ele também já apareceu lá em vídeos lá, nos vídeos sobre as deusas, tá? E eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Então, ele é um mensageiro entre os 2 mundos. Então, ele vai transitar tanto entre os deuses quanto entre os humanos, tá? Entre consciente e inconsciente, guardem isso. Entre ideia e entre a ação. Olha que interessante. Hermes vai traduzir o invisível em algo mais prático. Essa é a função do mago. Só uma pausa aqui. Em 2026, estou começando uma nova série, vocês vão ver daqui para frente,
com os deuses da mitologia grega. Falamos das deusas nos outros vídeos e agora eu vou começar 2026 uma nova série, né, falando dos deuses e eles na nossa psique, como é que eles agem na nossa vida, como é que eles aparecem na nossa vida. E eu começo falando um pouquinho sobre o Hermes. Vou fazer um vídeo dedicado somente a ele, tá? Mas aqui nesse vídeo eu vou fazer essa relação entre Hermes, Mago e o Ano Novo, tá? Em um outro vídeo eu vou falar só do Hermes especificamente dele. Mas voltando aqui. Hermes, pessoal, ele não é o deus mais forte, nem o mais sério, tá? Ele, na verdade, é o mais inteligente. Por quê? Porque ele negocia, ele improvisa, ele cria atalhos, ele é extremamente importante na nossa vida e na nossa psique, tá? Se Hermes, pessoal, vivesse hoje, ele não estaria com uma varinha mágica. Não pense, ele não estaria nos tempos de hoje. Provavelmente, o que ele estaria? Ele estaria com um celular na mão e 1000 ideias, né, na cabeça e 1000 abas abertas ali. Ok? Pensem nisso. Porque o que ele domina não é magia. De novo, é tecnologia. Esse é Hermes na nossa vida. O Ano Novo, pessoal, é uma grande encruzilhada, vamos dizer assim. Não porque tudo muda de repente, né? Vocês percebem isso. Não é de um dia para o outro que as coisas mudam. Não tem a ver com isso. Mas porque nós somos chamados a escolher diferente, a fazer escolhas diferentes. E o mago, ele não vai prometer, pessoal, um ano perfeito para nós. Ele vai propor um gesto mais consciente. Pensem nisso. Então o mago, ele não é assim, dá água para o vinho, varinha de condão. Não. E o mago, pessoal, em frente a ele, em frente às imagens do mago, eu vou colocar aqui alguns para vocês, né? Ele tem uma mesa, tá? E nessa mesa estão 4 elementos ali. E nesses 4 elementos que estão ali na mesa, cada um deles está representando um elemento da natureza, que na psicologia analítica a gente faz uma correlação com as 4 funções da nossa consciência. Eu vou explicar isso melhor no outro vídeo. Nesse aqui eu vou fazer um resumo, tá? Um apanhado disso. Um dos elementos está representado pelo caduceu, tá? Que é um elemento ligado ao deus Hermes. E ele vai representar o fogo. E o fogo está ligado à nossa vontade. Então, uma pergunta que eu vou deixar para vocês aqui hoje em relação ao fogo interno de vocês, tá? O que ainda te move? Pensem nisso, anotem essa pergunta. O que ainda me move? E escrevam sobre isso. Vocês vão ver que vão ter ideias, insights muito interessantes. Outro elemento que tem ali na mesa do mago é um cálice, que está ligado ao elemento água, que na nossa psique vai estar ligado às nossas emoções. Perguntinha em relação a esse elemento. O que você sente e não está ouvindo? Olha, o que você sente e não está ouvindo, ok? Outro elemento que está ali. No caso do mago, tem uma espada. A espada vai estar representando o elemento ar, tá? Espada que corta, elemento ar. Ar está ligado à nossa função pensamento. Pergunta para a nossa função pensamento. Que histórias você repete sobre você mesmo? Então, que histórias você repete sobre vocês mesmos, né? Pensem sobre isso. Escrevam sobre isso, gente, vocês vão ter insights maravilhosos, né? E o último elemento, ali na mesa do mago, vai estar representado por uma moeda, tá? Pelo elemento terra. Por quê? Porque moeda está ligada a material, terra está ligada ao elemento material, vamos dizer assim, tá? E terra tem a ver com ação, com colocar a mão na massa, com criar as coisas, com dar forma com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Pergunta para o seu elemento terra, o que é possível fazer agora? Tá? O que é possível fazer agora na minha vida? Vocês percebem isso? Tá? Que nada aqui é sobrenatural. O mago, pessoal, ele não invoca nada do além. Não.
ele vai, vamos dizer assim, organizar os recursos que eu tenho para poder colocar aquilo em prática e as coisas começarem a acontecer, tá? Então lembre-se que o mago ele vai organizar os recursos que eu tenho para eu poder agir. Mais uma vez, lembrando a vocês que não é magia, mais uma vez é tecnologia. Bom, a gente, pessoal, costuma chamar de magia aquilo que a gente não entende. Olha que interessante, né? Para pensar um pouco nisso. Mas quando a gente entende o processo, o que a gente percebe? Que não é pensamento mágico, é método, é tecnologia psíquica, vamos dizer assim. E o mago vai estar falando isso para nós o tempo inteiro. O nosso mago interno que eu estou falando, tá? Hermes, pessoal, é o deus da palavra. E palavra vai criar realidade. Olha, o jeito como a gente fala conosco, né, conosco mesmo, é um feitiço diário. Pensem nisso. Então, o jeito como você fala com você mesmo é um feitiço diário. Se todo ano você diz para você que as coisas vão mudar, mas se trata e faz tudo do mesmo jeito, nada vai mudar. Infelizmente, nada muda. Tá? O mago, ele não pergunta quando a minha vida vai mudar. Não. Ele vai perguntar assim, qual é o próximo passo possível? Olha que interessante, lembrando que ele organiza os recursos que eu tenho ali. A transformação, galera, ela não começa grande, ela começa consistente. Isso faz sentido para vocês de alguma maneira? Bom, partindo disso, né, disso que eu coloquei para vocês, agora eu vou fazer um convite simples, bem simples mesmo. Vocês vão pegar um papel e uma caneta e vão escrever 3 coisas, tá? Primeira coisa, uma ideia que você tem evitado. Então vocês vão escrever ali uma ideia que eu tenho evitado, seja ela qual for. Evitado, adiado, eu estou adiando estudar, eu estou adiando pensar numa viagem, seja o que for, tá? Então, uma ideia que eu tenho evitado. Segundo, um sentimento que você vem ignorando. Não quero olhar para minha raiva, não quero olhar para minha tristeza, não quero olhar para as minhas emoções, né? Para os meus sentimentos. Então, um sentimento que você vem ignorando, certo? Terceiro, uma ação pequena, possível para os próximos 7 dias. Vocês vão pensar numa ação que vocês vão fazer pequena, nada muito grande, tá? Isso é magia hermética, ou seja, vem de Hermes, né? Ou melhor dizendo, tecnologia aplicada, né? Começa com a gente pensar, com a gente imaginar, com a gente sonhar e qual é o próximo passo possível que eu posso dar para eu começar a colocar aquilo para acontecer. Lembre-se disso. Porque o mago, pessoal, ele não vai prometer milagres, tá? Ele vai ensinar método. Hermes, pessoal, ele abre caminhos, mas ele não vai andar por nós. Lembre-se disso. O mago, ele vai abrir caminhos, mas ele não vai andar por nós não, tá? Então, pessoal, se algo mudar este ano, lembre-se, não foi magia, foi tecnologia. Se vocês gostaram desse vídeo, curtem, compartilhem, comentem, põem aqui sugestões, dúvidas, né, críticas, o que vocês quiserem colocar, porque eu vou responder todo mundo, tá? Bom, e quero desejar a vocês um excelente 2026, com muita saúde, com muita paz, com muitos pensamentos, com muitas ideias e sempre com o primeiro passo possível para que aquilo possa ser realizado. Gente, um excelente 2026. Encontro vocês no próximo vídeo, lá na série de deuses, que vai começar daqui a pouco. Um beijo, até o próximo vídeo, pessoal.